Eu vou passar agora algumas perguntas que foram enviadas no chat. O Lucas Sam pergunta: as abelhas nativas também coletam resina e visitam as flores do alecrim do campo? A resina no alecrim do campo ela é muito interna. Então, a Apis mellifera ela consegue coletar resina no alecrim porque ela tem uma mandíbula muito desenvolvida que ela consegue cortar pedaços da planta e alcançar essa resina interna. No caso das abelhas melípanas, é mais fácil que elas coletam resina de cascas de árvore, que são resinas que estão mais fáceis de serem manipuladas para poder serem coletados. Respondido? Ok. A próxima pergunta é do Paulo César Fernandes. A própolis das abelhas Apis mellifera já é bem conhecida e comercializada. E em relação à própolis das abelhas nativas, é possível utilizar para consumo? Existem estudos em relação a isso? Olha, existem estudos que mostram que tem algumas própolis de abelhas nativas que são utilizadas. Aliás, já tem muita própolis de abelha nativa que é utilizada. Mas existem algumas abelhas que utilizam a resina para fazer a construção dos ninhos, né? Então, as resinas são misturadas com a terra e o princípio dela é essa construção de ninho. Ela não utiliza a resina como a abelha apis, que ela coleta essa resina e impermeabiliza a casa toda por dentro, além de ir coletando onde você abre. Agora, as abelhas melípanas, elas têm uma flora bacteriana, uma flora microbiana própria delas. E o que eu acredito é que essa flora que elas têm, que fica no mel, em geral no mel, no alimento, é o que é a proteção dessas abelhas. Então, a própolis de abelhas melípanas, ela tem sua função, mas ela não tem a atividade que tem a própolis verde, ou a própolis de Apis mellifera. E nem a quantidade produzida, né? A quantidade é muito pequena também, é diferente. O Adailton Gonçalves pergunta: Doutora Esther, a senhora teria como indicar entre as escaptas qual seria a abelha que melhor se deveria criar para a extração do própolis? Não tem como dizer isso. Não tem como dizer isso. Surgiu mais uma pergunta aqui. É da Ana Paula Ribeiro. Muito obrigada pela palestra. Acredita que denominação de origem do Cerrado do Sul do Maranhão para mel de Melipona fasciculata há interesse comercial? Agrega valor? Área 100% nativa a intocada. Claro, e agrega valor. É esse tipo de produto que a gente precisa fazer essas denominações. Vai agregar valor e junto tem que se fazer um pequeno estudo sobre a atividade biológica dele também, que você vai agregar mais valor. É esse tipo de iniciativa que se precisa ser feita. Vai proteger o bioma e vai proteger o produto também. Com certeza. O Wesley Ferreira pergunta: o alecrim do campo pode ser plantado como uma cultura em região onde ele não existe? Não pode. Muitas pessoas já fizeram isso, plantam o alecrim, aram a terra, adubam, corrigem o solo e põem o alecrim. O alecrim vai ficar lindo, maravilhoso, vão dar árvores enormes, mas ele não vai produzir resina. O alecrim, ele é uma planta invasora de regiões e que ele cresce com muita facilidade em regiões sob estresse. Ele precisa do estresse para ele produzir resina. Qual que é o estresse? Solo pobre, pH ácido. Então, hoje nós estamos tentando fazer uma recuperação de área com um grupo de trabalho que é da UFOP, chama APICRIM, a professora Sandra, da UFOP, tentando fazer recuperações de área degradada e muitas perguntas vão sendo respondidas com relação a isso. Se pode plantar ou não. Hoje não pode. Pode ser que no futuro tenha-se técnicas para fazer esse manejo de plantar o alecrim. Mas não adianta você adubar que você não vai produzir resina. Não adianta plantar e adubar que não vai produzir resina. Precisa de várias coisas. Precisa do pH ideal, da quantidade de ferro ideal no solo e precisa do parasita
da planta. E o parasita só aparece em condições de estresse também. A FEMAP, na verdade, quer saudar a senhora. Somos a Federação Mineira de Apicultura FEMAP, entidade detentora da patente de denominação de origem da própolis verde de Minas Gerais junto ao INPI. Em nome da apicultura mineira, gostaríamos de agradecer e parabenizar ao Dr. Ster pelo excelente trabalho desenvolvido em prol da apicultura do nosso estado. Muito obrigada. Os meus amigos de Minas, né? Muito obrigada à Federação Mineira de Apicultura. Estão trabalhando insistentemente para poder colocar essa denominação para funcionar, e isso é necessário para que a gente proteja esse produto produzido em Minas Gerais, especificamente. Obrigada a todos. Sim, são um exemplo, né? Todos esses que já conseguiram indicação geográfica para abelha sem ferrão e outros produtos que existem, são um exemplo para a gente, meliponicultores, que é até uma forma, como a senhora falou, de proteger as nossas abelhas e dar valor. Com certeza, e eu acredito que isso é um pouco mais fácil, se fizer a relação abelha, bioma e os produtos que são produzidos naquela região especificamente. Isso acaba até meio que respondendo um pouco. O Paulo César pergunta aqui como agregar valor e aumentar o consumo dos produtos das abelhas nativas, sabendo que ainda a legislação não é clara para que o meliponicultor possa trabalhar mais tranquilo. Poderia falar um pouco? Bom, eu não sei a que se refere em termos de legislação, mas o que eu vejo muitos problemas que tem o meliponicultor é quando ele extrai ninho de um bioma e leva para outro. Então, hoje já tem algumas legislações que estão saindo em cada estado, o que a gente pode fazer ou não, se pode carregar a abelha de um lugar para outro, isso tira um pouco a tranquilidade do meliponicultor, e aumentar o consumo desse mel. Vocês estariam produzindo maior quantidade de abelhas, dividindo enxame para isso, e esse marketing ele tem que ser feito em cima da qualidade desse produto, né? Qual que é o gancho? O que você vai buscar desse produto para você fazer essa agregação? Ele tem uma boa atividade antimicrobiana? Como que é o comportamento desse produto em si? Isso que a gente precisa de fazer em estudos direcionados para poder construir a indicação geográfica. Obrigada. Tem mais uma pergunta aqui do José Aldair. Qual a média de custo para esses processos de indicação geográfica? Uma boa pergunta. Olha, Aldair, é difícil mensurar. No caso da denominação de origem, essas que eu mostrei, foram anos de trabalho, mas isso porque foi com a abelha Apis mellifera, e a Apis mellifera é uma abelha generalista, ela visita várias plantas, ela vai em vários lugares, então foi um estudo um pouco mais difícil. E também, haja visto que a gente, como é uma abelha exótica no Brasil, várias relações dela com a nossa natureza ainda estão por serem elucidadas. Então, a da própolis verde foi um presente que a vida me deu de chegar a essa planta um dia. Agora, com as abelhas indígenas, eu acredito que as abelhas nativas, eu acredito que existem vários trabalhos, tem que ver que abelha é essa, não levantar, porque tem muitos grupos de pesquisa estudando abelhas nativas no Brasil, levantar todos os trabalhos que já foram feitos, tentar fazer um rescaldo disso para ver o que pode ser introduzido no processo de indicação geográfica. Isso varia muito, isso é feito com associações, em geral não é uma pessoa sozinha, tá? Tem que ter uma entidade de classe, no caso é uma associação que represente, então isso no final das contas não fica caro para um grupo grande de pessoas, uma associação. Hoje tem vários órgãos que ajudam, o SEBRAE ajuda a fazer as certificações, entre outros. Em Minas a gente tem a Codevasf, que é uma grande parceira, foi quem ajudou a fazer do mel de aroeira. Enfim, eu acho que o custo aí depende do arranjo que você for fazer, o arranjo produtivo para fazer essa indicação, e esse custo ele pode não ser tão alto assim, para o número de pessoas.
Nativas de Ouro pergunta: as abelhas sem ferrão conseguem fazer própolis vermelho? Não sei aonde que ele coletou essa própolis vermelha. A própolis vermelha, a famosa, é coletada por abelha Apis mellifera em áreas de mangue, né? Restinga e mangue, e é uma espécie que é a da alberja e produz essa própolis vermelha, mas as abelhas nativas podem produzir essa própolis de outra planta e que a gente precisa analisar essa própolis para saber de onde está vindo também. Em questão de identificação geográfica, que a senhora estava respondendo o José Aldoy, é muito importante esse elo entre os meliponicultores, até entre as associações de meliponicultura que existem pelo país e os pesquisadores, né? Para poder Com certeza. conseguir agregar esse valor. Tem mais uma pergunta aqui no chat do Lucas San. Em áreas degradadas de Mata Atlântica, seria possível gerar agregação de valor ao própolis da abelha sem ferrão através do reflorestamento com alguma espécie vegetal? Você indicaria alguma para este fim? Olha, eu acho que essa ideia é muito interessante. Você pode pôr espécies que são da própria Mata Atlântica, né? Colocar essas espécies em área de reflorestamento, para reflorestar, para recuperar a área, mas precisa saber que abelha que ele está querendo colocar e fazer um levantamento para ver se já existe, os trabalhos que existem de recurso alimentar utilizado pela abelha-alvo, que eu não sei qual é a abelha e a partir disso, então, selecionar quais são as plantas para colocar nessa área de reflorestamento. Talvez agregar também o valor. Eu estou falando isso porque já existem algumas pesquisas que demonstram que abelhas sem ferrão em fragmentos florestais aceleram o crescimento e o restabelecimento desses fragmentos, né? Então, Com isso certeza, seria com certeza. também uma agregação de valor para conseguir um IG, talvez, de uma abelha nativa, endêmica daquele bioma. Seria se você souber quais são, se você souber, por exemplo, que você vai colocar uma abelha e que ela tem relação com uma série de plantas que vai plantar ali, entendeu? Aí você pode construir essa indicação geográfica baseado nisso. E a gente precisa detalhar um pouco no produto, ver quais são, se as abelhas vão nessas plantas, se essas plantas vão estar armazenadas no ninho. Enfim, se são abelhas de área de Mata Atlântica, eu acho que deve ter muitos estudos já, um levantamento que já foi feito e alinhar isso, para ver quais plantas podem ser plantadas e quais seriam importantes ou não. Tem mais uma pergunta aqui do Vieira da Mota. Boa tarde, doutora. Por favor, sabe me dizer se existe algum estudo no Espírito Santo relativo às meliponas e seus produtos? Eu acho que existe sim, tem um grupo lá que tem um trabalho, eu acho que uma associação do Espírito Santo, e tem um trabalho grande com abelhas melíponas, e também eu acho que tem um grupo de São Paulo que está trabalhando com eles lá. E é um estudo grande, eu não me lembro bem, não estou lembrando o nome do pesquisador, mas que tem um pesquisador associado a uma associação lá que estão com um arranjo grande de meliponicultura. O Paulo César pergunta: conhece algum trabalho ou estudo sobre as abelhas de Borá e sobre seu potencial? Conheço e tenho potencial. Já vi estudos sobre própolis de Borá para inibição de tumores. E o que eu não sei é como que é o manejo. Se essas abelhas são manejadas, se elas vão produzir em grande quantidade, se vai produzir para você e fazer um estudo para pôr no mercado, porque isso também tem que ver, né? Não adianta você querer fazer um extrato de própolis de melípona que vai produzir pouca quantidade de própolis e que você vai ter aquele extrato de vez em quando. O mel já é mais interessante, mas a Borá tem muitos estudos que foram feitos sobre a atividade antimicrobiana da própolis e do mel de Borá também.
foram essas perguntas. O pessoal está agradecendo pela palestra. A palestra foi ótima. Muito obrigada, doutora Esté. Em nome da AmRio, eu agradeço a disponibilidade da senhora que está tão longe, podendo estar aqui conectada com a gente. Muito obrigada mesmo. Obrigada a vocês, um grande abraço e que podemos fazer alguma coisa junto em prol da indicação geográfica na meliponicultura, tá bom? Com certeza.